Olá, aqui é o Professor Piscine e estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões, estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje: 10 coisas para você fazer em 2021 e aumentar a sua inteligência. Eu separei 10 dicas, 10 estratégias para ajudar você a ter um 2021 muito melhor, para que você aumente sua inteligência, para que você construa um novo ano para a sua vida. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu quero dizer com inteligência, eu vou entrar mais em detalhes, mas este será o nosso tema do podcast de hoje, ok? Um aviso importante. No último podcast falei, toda semana eu vou postar e acabei deixando algumas semanas de postar no podcast, mas aconteceu algo pessoal que me atrapalhou, mas agora eu tô aqui, tô me recuperando, estamos indo firme. Eu só quis deixar esse aviso para você porque é importante. Também, tá? Outro aviso importante. Você que acompanha, seja no Apple, seja no Spotify, seja no site, é muito importante que você, se tiver no iTunes, lá no Apple, você vote depois, tá? Dê as 5 estrelas, dê um comentário, isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. No Spotify, sempre que você indica para alguém importante, tá? Então mandar para alguém compartilhar, pedir para a pessoa acompanhar o podcast. Outra coisa, no YouTube, clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho, tudo que vocês já sabem. Só estou dando esse aviso para você fazer antes da gente começar, porque é importante para o podcast crescer. Esse é um projeto que eu gosto muito. Comecei no ano passado, em 2020, estou bem animado com o podcast, é uma mídia que eu gosto de conversar com você, com todas as pessoas, e eu acredito que é uma mídia que ajuda muito a difundir o que eu acredito, que é o conhecimento. Eu acredito que o conhecimento, o aprendizado faz as pessoas mudarem as vidas delas, assim como eu mudei minha vida, aprendendo coisas legais, tendo contato com conteúdo legal, com conhecimento. Então é isso que eu quero passar para todos vocês. Beleza? Que falei de uma maneira geral. Então vamos lá para as nossas 10 coisas para você fazer em 2021 e aumentar a sua inteligência. Antes de passar as 10 coisas, 10 dicas, 10 estratégias, eu quero deixar claro o seguinte: o que eu quero dizer para você com inteligência? Não entenda aqui inteligência no sentido de se tornar um intelectual. Não pense em inteligência em número de QI. Não, você vai aumentar o seu QI de 200, 300, não sei. Não, você vai ser um intelectual. Não é isso. Um intelectual é aquela pessoa que domina um determinado ramo do conhecimento, uma pessoa voltada para o conhecimento, para a leitura, para o desenvolvimento do tema, para a opinião. Então, o intelectual ele tem um estilo de vida diferenciado. Quando eu falo em inteligência aqui, eu falo no sentido quase que da origem da palavra. A origem latina da palavra inteligência é escolher dentre. A gente acredita muito, eu digo aqui a gente, mas os linguistas que estudam esta palavra, ela tem muito a ver com a sua capacidade de tomar boas decisões. Se você toma boas decisões na sua vida, os resultados são melhores. É simples. Você está todo o tempo tomando decisões. E como que você faz para tomar boas decisões, já que é uma atitude mental para que você tome uma decisão? Você tem que colocar na sua mente, no seu cérebro, boas coisas. Então, para você desenvolver a sua inteligência, está muito alinhado com o que você aprende, com o que você vê todos os dias, com aquilo que você coloca em prática, com o que faz parte da sua vida social, cultural, intelectual. Então, quando eu falo desenvolver inteligência, é nesse sentido. É mais num sentido prático mesmo da vida do dia a dia, da vida do cotidiano. Professor, mas eu gosto da área do estudo. Beleza, então você vai aplicar isso para a área do estudo. Professor, mas eu quero me tornar um intelectual. Isso me ajuda também? Ajuda também. Ajuda você a desenvolver o seu intelecto e talvez você entrar numa área de conhecimento para se aprofundar ainda mais. Professor, mas eu quero para a minha vida prática, para a minha profissão. Ajuda também. Entenda que o meu conceito de inteligência aqui, eu estou jogando muito para que eu pesquiso nessa área da neurociência, na psicologia da aprendizagem. O meu conceito de inteligência é um conceito prático do dia a dia. Uma pessoa inteligente para mim é aquela que sabe utilizar os recursos que possui, as potencialidades que tem, sejam potencialidades intelectuais ou potencialidades materiais, consegue aplicar isso para ter o êxito, o sucesso que deseja. Certo? Nós já falamos sobre o sucesso no podcast do sucesso aqui, eu não vou entrar em detalhes nesse episódio, mas eu recomendo que você assista os episódios anteriores, ouça, se você estiver pelo podcast e não pelo YouTube,
ouça os podcasts anteriores que eu falo bastante de sucesso também, certo? Deixando isso claro, deixei isso bem claro para você, espero que você tenha compreendido. Vamos lá, a minha primeira dica, né, minha primeira estratégia para você desenvolver a sua inteligência em 2021. A primeira dica que eu passo para você é assista mais filmes e documentários ao invés de programas variados. Eu sei que aqui alguém vai falar, mas professor, como que você vai dizer? Eu gosto de assistir um jornal, eu acho que isso é importante, eu gosto de assistir Big Brother, eu acho que isso me ajuda, eu gosto de assistir desenho, sei lá, anime, essas coisas. Tudo bem, entenda que todas as dicas que eu vou passar para você não são regras, eu não tenho que dizer nada para você. Eu não estou mandando em você, eu não posso fazer isso, você é livre para a sua decisão. Eu quero que você reflita. Por que eu disse filmes e documentários, ao invés de programas variados? Porque a ideia aqui não é você ficar preso na televisão, não é você ficar preso a alguma coisa. Você tem que trabalhar, você tem que tomar conta da sua vida, você tem várias atividades. Então, às vezes, um filme ele tem começo e um fim. Entendeu? Isso eu pego para mim. Entenda que tudo que eu estou passando para vocês são coisas que eu apliquei na minha vida, que eu vi um resultado X e eu estou passando para você. Quando eu comecei essa onda, né, da popularização dos Netflix, esses aplicativos, esses sites que tem os conteúdos, eu passava horas assistindo, maratonando séries, inclusive tive a oportunidade, no bom tempo que a Netflix tinha um conteúdo um pouquinho melhor, não estou dizendo que é ruim hoje em dia, mas, por exemplo, eu assisti todo o Twin Peaks, é uma série que eu gostei. Entenda, aqui eu não estou falando para você de uma questão de gosto, tá? Eu estou falando daquilo que você pode aplicar no seu dia a dia e que não vai tomar tanto o seu tempo. Talvez você fale, poxa, professor, o único momento que eu tenho na minha vida é o prazer de assistir uma série. Cara, não muda isso, entendeu? Se isso traz para você um prazer absoluto e não está atrapalhando você, tudo bem. Eu acho que a reflexão que você deve fazer ao longo do que eu for falando aqui é, isso atrapalha ou ajuda você? Se você chega agora e fala assim, não, eu estou assistindo tantas séries, professor, que eu não estou conseguindo fazer as minhas coisas. Isso dominou a minha vida, eu não consigo sair do lugar. Então é um aspecto negativo. E aí você pode fazer o quê? Alternar para um filme. E não estou falando qualquer filme, eu não estou falando qualquer documentário. Eu estou trazendo para você aqui fazer escolhas de bons filmes no sentido daquele filme que traga uma reflexão, uma proposição para a sua vida. Não só para passar tempo. Entenda? Você pode fazer o conhecimento, a reflexão, fazer parte do seu dia a dia e ter prazer com isso. Ah, mas é muito chato, não sei o que. A gente cria, né, a grande maioria das pessoas, elas são assim, elas criam uma barreira, né? Tudo que tem que ser divertido tem que ser só para me divertir e ponto final. Entendeu? Se fizer eu pensar demais, não, eu não quero, porque isso não é legal, porque aí eu não estou relaxando, não sei o quê. Mas é muitas vezes uma questão de hábito ruim que foi formado. E que você pode fazer um experimento pessoal. Pô, vou tentar. Pô, vou colocar uns filmes diferentes, ao invés de assistir sempre o que eu assisto. Pô, vou assistir uns filmes estrangeiros, vou assistir filmes nacionais, vou assistir documentários que até então eu gostaria de assistir no meu momento de lazer. Para que você comece a perceber que, poxa, eu posso ter um momento de lazer e ao mesmo tempo me informar e aprender algo legal e descobrir algo bom e refletir sobre a minha vida e aprender sobre novas culturas. E tudo isso que você aprende é uma bagagem intelectual que você fortalece, é um conhecimento que você adquire a mais e que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Seja para uma conversa com um amigo, ou seja numa atitude prática mesmo do seu dia a dia. Numa atitude que você pode mudar na sua vivência diária. Então, essa primeira dica é importante para você passar a selecionar no ir no automático. Ah, pô, saiu lá um filme que todo mundo está assistindo, vou assistir também. Por quê, cara? Você entende? Por quê? Porque alguém falou, porque você viu um youtuber e o youtuber falou, não, porque esse filme você tem que assistir. Poxa, sério? Entendeu? Faça as escolhas e decida por si mesmo. Quando você se vê livre disso, e eu estou dizendo, eu quis começar muito com esse tipo de mídia, né? Filme, falando de programas de televisão, porque as pessoas, muitas vezes, elas só vão porque todos estão falando. Caramba, todo mundo está falando dessa série, eu tenho que assistir. Dá um exemplo para você, Game of Thrones. Nossa, o que eu via falar de amigos falando, porque tinha que assistir, não assisti nenhum até hoje, entendeu? Não assisti nenhum. Não é porque assim, mas porque eu sou chato ou coisa do tipo. Não, cara, eu olhei e falei, cara, peraí, tem que temporada? Não dá, eu vou ficar preso.
E é uma escolha pessoal minha. Eu falei, eu vou ficar preso. Eu prefiro fazer outra coisa. Eu prefiro trazer outra coisa para minha vida. Entendeu? E eu não me sinto mal por isso. Eu não acho chato, não acho ruim. Por isso que eu estou dizendo para você. Faça escolhas que você realmente fez. E não que alguém falou para você fazer. Porque a maioria das vezes as pessoas assistem Game of Thrones, não sei o que, Big Brother e não sei o que lá. E mais uma vez, não estou entrando no mérito se é bom ou ruim de gosto pessoal. Não é isso. Quero que você faça aquilo porque você realmente quer. Hoje em dia, na questão midiática, né, na questão de documentário, na questão de documentários não, na questão de seriados e esse tipo de conteúdo mais popular, é difícil ter alguma coisa que é ruim, entendeu? A indústria evoluiu muito, eles sabem aquilo que funciona e que não funciona. Você entende? É difícil alguém falar assim, se você for pegar dentro do próprio Netflix, a maioria dos seriados são bons, por quê? Porque é o básico, entendeu? Não sai muito daquele enredo, daquela estrutura. Ah, mas não é tão legal quanto tal coisa. Beleza, mas não é também tão chato. Então, se você pode ficar preso em várias coisas na sua vida e não evoluir, não sair daquilo. E quando você muda, você não muda tão drasticamente. Você não chega e fala assim, não, eu vou excluir minha conta do Netflix. Eu estou entrando muito no mérito aqui do Netflix, que é o popular, né? O que mais todos possuem. Você não precisa fazer. Você fala, não, ao invés de assistir um seriado, eu vou assistir um filme. Vou pegar um filme aqui. Pô, sempre quis assistir esse filme aqui. Né? Por que esse filme aqui ganhou tal premiação em Cannes? Ou por que esse filme aqui ganhou o festival de cinema? Ou por que esse aqui foi no festival de Veneza, de Viena, não sei o quê. Enfim, você vai selecionando alguns filmes que você talvez poderia assistir. Filmes antigos, né? Que todas falaram e você nunca teve um tempo para parar e poder assistir o filme e falar, pô, o filme é interessante. Ou um documentário. Entende? Então, essa primeira dica, né, assista mais filmes e documentários ao invés de programas variados ou séries, é uma reflexão para você, uma proposição, uma provocação para a sua vida. Será que as séries, os programas que você assiste porque quer mesmo? Ou porque você está indo mais naquele pensamento de manada, né? Onde todos vão para um lado e você também está seguindo para aquele mesmo lado? Tá? Mais uma vez, eu não estou dizendo para você que existe certo e errado. Estou fazendo só uma proposição. Beleza? Segunda dica para você ter mais inteligência, desenvolver a sua inteligência em 2021 é leia mais livros ao invés de ficar nas redes sociais. Então, troque aquilo que você acredita que é um prazer das redes sociais pelo prazer da leitura. As pessoas, as redes sociais é um outro elemento, é muito fácil, cara. É de graça, você só tira do bolso e você fica hipnotizado durante horas e você não consegue sair das redes sociais. Ao longo desse ano, eu vou trazer o podcast, eu até falei no último episódio do nosso podcast, dos livros que eu indico para 2021, que eu recomendo que você ouça depois. Se você ainda não ouviu, é lógico. Eu vou trazer um dos livros que eu li, que é o Minimalismo Digital, que é uma reflexão justamente sobre a utilização das redes sociais. Porque as redes sociais, elas têm mecanismos para deixar a gente preso nelas. E se a gente não souber lidar com isso, não consegue sair. Então você fica o tempo inteiro vendo vídeo, o tempo inteiro vendo imagem, o tempo inteiro fazendo tal coisa, nos grupos, mandando mensagem e tal. Então, se você pegar o seu celular, hoje, por exemplo, o iPhone já vem nativamente nele, tá? Você já tem ali o tempo que você gasta com determinados aplicativos. Faça o teste. Quantas horas você tem gastado com as redes sociais no seu celular? Instale um aplicativo do Kindle, iBooks ou qualquer aplicativo de leitura e faça essa diferença para você perceber o quanto você gasta. E aqui o termo é gastar mesmo, é de perder o tanto de tempo que você gasta com as redes sociais ao invés de uma boa leitura. Eu sei que hoje em dia as pessoas falam assim, mas eu aprendo nas redes sociais porque eu sigo até você lá no Instagram, tem as minhas dicas. Olha, eu vou ser sincero com você, as minhas dicas elas são muito, muito simplificadas para as redes sociais. É como se fosse uma água com açúcar que eu coloco lá. É mais para que as pessoas tenham acesso aos meus outros conteúdos. Esse podcast é muito mais completo do que qualquer dica que eu coloco no meu Instagram. O meu site tem artigos enormes com muito conteúdo que é muito melhor do que uma dica simples, um videozinho de 2 minutos que eu picotei e coloquei no meu Facebook. Entenda que ali é só um chamariz para que as pessoas conheçam um conteúdo maior. Eu não acredito que as redes sociais, num pedaço de conteúdo, seja capaz de fornecer para você conhecimento. É importante ter claro, tá? Existe uma diferença entre conhecimento e informação.
Eu me informei daquilo. Por exemplo, você vai no meu perfil, porque eu não quero falar do perfil de ninguém, vou falar do meu. Você vai lá no meu perfil, tá lá, olha, estude todos os dias porque é importante. É uma informação. Ah, puxa, é importante. Mas por que é importante? Você vai ter que ir no meu site para ver, você vai ter que ver um vídeo meu que eu abordo mais um pouco sobre esse tema para você entender. Você vai ter que vir aqui no meu podcast, ouvir eu falando para você entender por que isso acontece. E aí você tem um conhecimento que você forma e você coloca em prática. Entende a diferença? Então, muitas vezes as pessoas utilizam um raciocínio, um raciocínio lógico, uma justificativa para si mesmo, para que permaneçam nas redes sociais. E eu não estou falando para você excluir as redes sociais, tá? Eu só estou falando, troque. Poxa, quanto tempo você tem gastado nas redes sociais? Pega uma hora para ler um livro. Ah, mas eu não gosto de leitura, professor. Cara, você pode aprender a gostar das coisas. Não existe essa coisa, não nasci para fazer isso. Isso não existe, tá? Você pode aprender. Você pode ter... Tem pessoas que têm facilidade, tem aptidões, tem aptidão... A pessoa pode ter um dom específico, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra dom, mas entenda o dom como uma habilidade que a pessoa já tem com mais facilidade. Então, algumas pessoas têm uma certa facilidade no desenho, mas se ela não desenvolver, se ela não fizer, se ela não praticar, se ela não se dedicar, ela não vai evoluir isso. Enquanto isso, pode ter uma pessoa que nem é tão boa, nem tem tanta aptidão assim natural, que treina e faz o caramba, e ela pode se tornar muito melhor. E a mesma coisa com hábitos. Você pode formar o hábito da leitura, começar a ler bons livros, e você vai ver como o seu foco, como a sua ansiedade vai diminuir, o seu foco vai aumentar, a sua ansiedade vai diminuir e o seu conhecimento vai aumentar. É básico. Você vai ver que quando você passa a se dedicar na leitura, você vai ter um foco melhor, porque você sai daquele as redes sociais, elas deixam a sua mente intensa. É uma constante troca de informação o tempo inteiro, é muita coisa para ver. E isso cansa você mentalmente. Vou falar mais futuramente a respeito disso, ok? Mas minha segunda dica, leia mais ao invés de ficar nas redes sociais. Minha terceira dica para você desenvolver sua inteligência em 2021, né? Comece um curso novo, um mestrado, uma pós, qualquer estudo regular que exija a sua dedicação. As pessoas, hoje em dia, tem muitos cursos online, que eu recomendo que você faça, mas assim, tente fazer um curso específico, assim, um curso regular no sentido assim, você tem que cumprir uma carga horária para conseguir um certificado. Nem tanto pelo certificado, aqui, essa dica eu quero passar para você, mas no sentido de você se empenhar em algo, de você se dedicar a algo. E você fala, eu vou ter isso aqui. Às vezes você está no seu trabalho e você fala, há tanto tempo eu preciso tirar uma certificação para ajudar aqui no meu trabalho, talvez agora seja o momento, né? Eu fiquei muito tempo sem estudar regularmente, apesar de pesquisar muito, ver muitos trabalhos, né, científicos, ter que produzir o conteúdo aqui no site, e fora o meu trabalho como professor regular aqui nas escolas. Mas esse ano eu retornei com um projeto de mestrado que eu queria, agora na Federal, né, que eu iniciei aqui na UFMS, e é algo que eu gosto, que eu já estava um tempo para voltar. Por uma questão de tempo, rotina, não estava sendo possível. Esse ano, agora já estou dentro do mestrado, eu vou iniciar esse projeto novo. E eu acho que isso dá um ânimo para a nossa vida. E eu não estou falando só na questão de quem trabalha com o conhecimento. Você que também trabalha aí em outras áreas, seja engenharia, medicina, seja o que for, faça um curso, uma pós nova, uma graduação, se você ainda não começou sua graduação. Faça sua graduação agora. Às vezes você já é uma pessoa concursada e fala, quero fazer um concurso novo. Pode ser também, mas faz uma pós também, ajuda, tá? Às vezes dá para conciliar as duas coisas, tá? Dependendo do seu horário. E vale muito a pena. Você vai perceber que se dedicar a esse algo da sua carreira, esse hábito novo que você vai incluir, vai ajudar você a ir melhorando. E aí você pode incluir isso como um novo estilo de vida. À medida que você vai passando um curso. Não. E mais uma vez, o diploma, a certificação é importante? Muitas vezes é importante. Mas faça mais pelo hábito que você vai adquirir, de se envolver com essa coisa nova. E você vai ver que esse conhecimento que você adquire de uma maneira regular e sistemática, na presença das aulas, com as leituras que os professores indicam, vão ajudar você a raciocinar melhor. Sempre tem algo positivo que você tira desses cursos, dessas pós, desses mestrados, desses doutorados, seja o que for que você se propor a fazer este ano. Essa também é uma recomendação para que você faça em 2021.
certo? Minha quarta dica para você desenvolver a sua inteligência em 2021 é escutar mais músicas. Essa é uma coisa interessante, né? Pô, para você escutar mais música, eu já escuto tanta música. Mas tire um tempo para você apreciar a música. Hoje, com a facilidade, né, dos dispositivos digitais, a gente tem todo o tempo... Eu mesmo sou assim, né? Todo o tempo que eu estou fazendo atividades em casa, né, fora o meu trabalho, além do trabalho eu ponho sempre uma música de fundo, mas eu sempre estou com fone, ouvindo alguma coisa. E eu fiquei muitos anos ouvindo podcasts, né? Igual esse aqui que eu estou fazendo para você, principalmente audiolivros, no último ano. E aí, o que acontece? Acaba massificando muito, às vezes, o número de informações. Você entende? A gente passa de um episódio para outro, para outro, para outro. A gente acaba ficando mais refém de estar escutando alguma coisa do que aprendendo algo para colocar em prática. Você entende? Acaba sendo só o gosto não é nem pelo aprender, mas o prazer é por estar ouvindo alguma coisa, para dispersar a mente e não deixar a gente pensar. Você entende? E isso também é um erro, tá? É um erro por quê? Porque se você está ouvindo um podcast como esse e a sua intenção não é aplicar algo, não é aprender algo, cara, não vale nem a pena você escutar. Entendeu? Não vale nem a pena você escutar. Escute os podcasts, os audiolivros no sentido de aprender. Tá? Para você aplicar, não para você ficar assim, eu sou viciado em podcast, escuto todos, mas não coloco em prática nada do que eu ouço. Para mim é só alguém falando alguma coisa. Não reflito, não penso, não penso sobre o que a pessoa falou. Você entende? E aí, nesse aspecto, né, eu acabei adentrando num outro lado aqui, mas dentro desse aspecto, a música é muito boa para desenvolver essa mente que divaga, sabe? Para você pensar. E para você ter um prazer de ouvir a música, não só como plano de fundo para seus afazeres. Você parar um momento, deitar no seu sofá, deitar na sua cama, colocar um fone e ouvir a música de fato. Começar a se perceber no seu corpo, na sua mente, no seu cérebro, os sentimentos que afloram daquele momento que você está ouvindo aquela música. Prestar atenção na letra da música, nos instrumentos da música, isso é muito bom, porque ajuda você a desenvolver a sua atenção, ajuda você a ficar mais atento, ajuda você a aliviar a sua mente daquele constante pensar nos problemas, nas coisas que acontecem na vida da gente. E a música esse ano, para mim, quando eu passei a fazer isso, quando eu passei a escutá-la de fato, e não só deixar ela como um plano de fundo, me ajudou muito. Me ajudou a clarear mais os meus pensamentos, me ajudou a sentir melhor aquilo. Eu sempre gostei de música e eu sempre gostei de analisar as músicas. No passado eu era assim, então eu escutava a discografia de um artista inteiro, analisava assim, quase como um trabalho de crítico de música. Eu gostava assim da história da música, história do desenvolvimento de alguns estilos musicais. E escutá-la, de fato, vai ajudar você a ter um contato melhor consigo mesmo. Entende? Você vai escutar a música e você vai começar a perceber os seus sentimentos. É uma ajuda muito boa para você desenvolver sua inteligência emocional. O que você está sentindo quando você escuta determinada música? O que você sente quando essa música muda, as notas mudam? Né? O campo harmônico aqui trabalhado, o que ele dá? Qual que é o sentimento que ele passa para você? Tudo isso é algo que você pode desenvolver quando você passa a apreciar a música de fato. Beleza? Quinta dica ou estratégia aí para você aumentar a sua inteligência, desenvolver a sua inteligência em 2021. Fique mais em silêncio. Isso é algo que eu aprendi e é algo muito importante. Né? Evite discussão, evite brigas, evite falar o que não deve ser dito. Só fique em silêncio e observe. Né? Sinta as suas emoções também. Evite discutir com coisas que não merecem ser discutidas. Nesses últimos anos eu tenho lido muitos livros sobre como o pensamento funciona, né? Qual que é o tipo de raciocínio que deve ser empregado para que haja uma boa análise da nossa rotina, do nosso dia a dia, ou mesmo de questões de leitura, de dados científicos, etc. E o que eu percebo é que a maioria das discussões, das conversas que nós temos, daquilo que envolve uma carga emocional muito grande, elas não têm sentido. Elas não têm sentido, são baseadas apenas em opiniões próprias, sem base factual, sem se basear num fato verdadeiro. As pessoas simplesmente estão falando aquilo que elas acreditam, e isso inclui eu, né? Porque eu estou falando aqui para você uma série de dicas e estratégias naquilo que eu acredito que é o melhor.
E eu quero provocar em você uma reflexão. Eu não quero que você simplesmente aceite isso. Quero que você pense e fale, pô, isso é interessante. Ou não é interessante. Isso aqui eu desconsidero. O professor falou alguma coisa aqui que eu vou abstrair. Isso aqui para mim não é importante. Isso que você tem que fazer. Você entende? Mas isso não é necessário que você discuta com alguém, que você converse. E eu estou dizendo aqui no sentido ruim. Tá? Não estou falando para você não conversar com as pessoas. Mas se você perceber no seu dia a dia, muitas vezes a gente conversa demais, são coisas que só geram mais problemas. Mais problemas. Às vezes a gente fala sobre a vida de uma outra pessoa, às vezes a gente comenta algo que não deveria ser comentado, às vezes a gente dá uma resposta que não deveria ter sido dita. Aprender a ficar em silêncio é importante e é uma coisa que eu tenho aprendido muito. E é lógico que eu ainda estou trabalhando na minha vida, principalmente para coisas que envolvem uma carga emocional grande. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para mim, aquilo me irrita de uma certa maneira e eu dou uma resposta. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Poxa, como que eu não dou uma resposta que eu futuramente vou me arrepender? Porque eu já sei como eu sou. Eu vou me arrepender do que eu falei. Como que eu faço para evitar isso? E como que eu fui aprendendo a lidar melhor com isso? Ficando em silêncio. Pensando antes de falar. Pensar rápido. Né? Você vai pensando ali. Pô, fala ou não fala? Não, melhor não falar. Se você geralmente está na dúvida se fala ou não fala, a escolha melhor é não falar. E ficar em silêncio. Só acena a cabeça, só dar um sim, só falar, legal, né? Interessante. E evitar. Evitar falar e evitar pensar naquilo também. Porque você vai ter uma vida muito melhor. Você vai ficar muito mais tranquilo quando você fica em silêncio. Você não atrai problemas para si mesmo. Inclusive silêncio com relação a coisas da sua vida. Você entende? Tem coisas que a gente não vai... Eu sou uma pessoa que eu evito falar muito da minha vida. Inclusive para pessoas super próximas, assim, familiares. Eu comentava muito com minha mãe, comento muito com a minha esposa, só. Fora isso, nem nas redes sociais eu amplio, nem coloco nada nas redes sociais, nem nos meus status, nem nada disso, das coisas que estou fazendo. Das coisas que faço no meu dia a dia. Lógico, eu divulgo o meu trabalho nas minhas redes de profissionais. Né? Mas você não vê lá no meu Instagram, por exemplo, nossa galera, eu comprei hoje um videogame. E eu não estou falando para você, né, que você não deve fazer isso ou que isso é errado. Eu quero que você reflita. Vale a pena você expor a sua vida assim? Vale a pena, às vezes, você falar para alguém alguma coisa? Aí vem aquelas frases, né? Não, mas professor, você não entende, porque amigo que é amigo, a gente tem que falar e ele tem que ficar feliz pelo que a gente fez. Cara, olha, cuidado com essas coisas, tá? Sim, essas verdades prontas. Por mais que eu fale, e eu estou aqui lidando com conselhos, né? Vamos colocar assim. Mais uma vez, eu quero que você reflita sobre isso e pense na sua vida. Eu quero que você pense sobre o que eu estou falando. A minha recomendação é evite falar. Você vai evitar muitos problemas. Inclusive problemas graves, com ampliar sobre como funciona a sua vida. Porque você vai perceber que toda aquela energia que você gasta, porque quando a gente fala, a gente gasta energia. Tá? Toda essa energia gasta em falar, em contar, em falar mal dos outros, você está desperdiçando em vez de se concentrar em algo que é muito melhor. Falar aquilo que deve ser dito. Levar alguma coisa boa para uma pessoa. Falar alguma coisa boa para uma pessoa. Não humilhar. Não falar mal. Não falar sobre si mesmo. Sou bom, eu sou melhor, eu sou legal, eu faço isso, eu comprei aquilo. Reflexões que você deve levar aí no seu dia a dia. Sexta dica ou estratégia aí para você desenvolver sua inteligência em 2021. Comece um hobby novo ou retome um hobby antigo que você tinha. Às vezes você fala, poxa, professor, quando eu era criança eu gostava muito de mexer com dobradura. Eu gostava de fazer origami e hoje eu perdi. Trabalho, tudo isso me fez perder isso. Retome esse hobby. Tá? Evite ficar nas redes sociais e passe a se dedicar mais aos hobbies que você gostava. Você vai perceber que o seu nível de atenção e estresse o seu nível de estresse e ansiedade vão cair, a sua atenção vai melhorar muito. Você vai estar mais conectado com o mundo à sua volta. As redes sociais, elas desconectam a gente. Por quê? Porque fazem a gente ficar atento àquelas mensagens constantes, aquilo aumenta a nossa estafa mental, porque é um constante processamento e troca de informação o tempo inteiro, e faz com que aumente a ansiedade e o estresse muitas vezes. Então, quando você tem um hobby específico, arte, tocar um instrumento, dobradura, crochê, pintar, arrumar as coisas na casa,
Hoje eu descobri que eu sou bom a fazer essas coisas em casa, sabe? Aplica um papel de parede, pinta um chão, uma coisa assim. E é legal fazer isso aí. E me ajuda, tá? Me ajuda no meu dia a dia. Às vezes você pode falar assim, pô, deixei de jogar videogame, que era uma coisa que eu gostava. Não no sentido de ficar viciado, tá? Se você é viciado em jogar videogame, talvez você deva diminuir. Mas tem gente que, assim, da minha idade, né? Eu tenho 35 agora. Pô, jogava videogame quando era criança, parou e agora talvez volte com um joguinho simples para ajudar a você relaxar, ficar tranquilo, aprender alguma coisa ali na hora. Traga um hobby que você fazia de volta. Faça isso para que você alivie a sua mente. Coloque o seu hobby, essa atividade que você gosta, nos seus momentos de lazer, ao invés de redes sociais, ao invés de fazer alguma coisa que você não queira fazer. Porque você vai perceber uma melhora na sua vida, uma melhora na sua mentalidade, uma melhora na sua qualidade de vida. Um hobby exige de você atenção plena, concentração, livra você de ficar pensando demais nas coisas, livra você desse excesso de informação que tem o tempo inteiro. Então você vai lá, põe uma musiquinha, faz o seu hobby, faz um desenho, faz alguma coisa, que vai ajudar bastante. Minha 7ª dica para você desenvolver sua inteligência em 2021 é: converse sobre novos assuntos, tá? Eu sei que eu falei de silêncio, né? É lógico, você não é um monge, você não vai viver em silêncio, né? Você não vai ter... Tem uma penitência que alguns monges têm, e alguns monges não como penitência, mas uma escolha, né, de alguns monges cristãos, né, ligados ao catolicismo, que é o silêncio. Eles não falam nada, entendeu? Algumas ordens não falam absolutamente nada. Eu não estou falando para você fazer isso. O que eu quero que você faça, na verdade, é que você fale menos, mas quando você falar, e aqui vem a minha próxima dica, é: fale de assuntos diversos, tá? Converse sobre novos assuntos, deixa de falar menos das pessoas, deixa de falar de velhos assuntos, procura novos assuntos para conversar, entendeu? Fala com alguma pessoa sobre algo novo, uma notícia diferente. Pô, tá todo mundo falando de política. Cara, beleza, não fala de política, fala de outra coisa. Pô, fala, sei lá, pô, estão tentando colonizar Marte. Poxa, tá acontecendo tal coisa em tal lugar. Olha essa notícia boa. Alguém falar alguma coisa pra você de alguém, você não dá atenção, entendeu? Uma das coisas que eu percebo sobre falar de outras pessoas é você não dar atenção, tá? Quando você não dá atenção para o que as pessoas falam, você vai perceber que elas deixam de falar pra você. Se você fica alimentando, então alguém vem e fala, pô, fulano é um mala, hein, cara? Pô, chato pra caramba. E você chega, pô, é chato mesmo, sabe o que ele fez? Fez isso. A pessoa se encontrou, se encontraram. E sabe o que vai acontecer? Isso aqui é interessante. Sabe o que une vocês? Falar mal daquela pessoa X. Isso, legal. Se você quer ser conhecido por isso, beleza, não tem problema nenhum. Só que eu vou ser sincero, isso não vai agregar nada na sua vida. Nada. Pelo contrário, vai fazer com que você gere sentimentos muito ruins e que vão acabar gerando em você problemas futuros. Estresse, ansiedade, questões emocionais ligadas à raiva, a estresse, à inveja. Tudo isso, entendeu? Que você pode tirar da sua vida simples. Alguém fala alguma coisa e fala, ah, é, né? Pô, nem vi. Beleza. Ou falando é mala, ah, é? Puxa, hein? Pô, nem sei. Parou o assunto, entendeu? Você cortou. As pessoas não falam mal das outras para quem não quer ouvir ou para quem não taca lenha na fogueira, entendeu? E aí você vai mudando os assuntos. Traga assuntos novos. As pessoas estão falando de, sei lá, de alguma coisa que tá todo mundo falando. Por exemplo, BBB, tá? Mais uma vez, estou falando de se é ruim ou bom, tá? Tá todo mundo falando de BBB. Você vem e não fala disso. Fala, pô, não assisto, não é minha praia e tal. Tô falando para você falar mal também, né? Ah, você é um burro, você é um idiota porque você assiste BBB. Cara, bobeira, entendeu? Não é esse o ponto. Gera sentimento ruim da mesma forma. Você pode mudar o assunto. Fala, pô, você viu tal coisa aqui? Ou outra coisa aqui? Às vezes você descobre nas pessoas assuntos muito diferentes daquilo que é comum. Eu já cansei de ver gente assim falando uma coisa, eu falo, pô, você curte isso aí? E aí a pessoa entra num assunto que até então, e você descobre que a pessoa tem um ponto em comum com você que vocês dois não sabiam. Seja música, seja estilo musical, seja estilo cultural, seja arte, seja algo totalmente diferente que você pode ter um contato legal. E a pessoa fala, pô, fulano é legal, né? Pô, a gente conversa... Eu gosto de conversar com fulano porque a gente conversa especificamente disso.
E às vezes é um assunto que você gosta de conversar. Mas para que você tenha esses novos assuntos, por isso que é importante que você leia, você procure coisas novas, novos filmes, para que você converse com as pessoas e saia do meio comum. Tá? Eu falo do meio comum e, mais uma vez, eu falei várias vezes aqui para as pessoas não deturparem. Não estou falando que é bom ou ruim ou coisa do tipo. Só estou falando, procure coisas novas, cara. Saia daquilo que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo isso, vai ter que fazer isso também. Procura isso para mudar a sua vida. Beleza? Minha 8ª dica para você desenvolver sua inteligência em 2021 é faça uma atividade física intensa. Sabe? Isso é algo que eu senti falta na minha vida e comecei a incluir agora no final de 2020 início de 2021 e ajuda muito. Atividades intensas, uma corrida, HIIT, né? Hoje fala muito do treino HIIT, ou você fazer alguma coisa assim que cansa você mesmo, sabe? Você se sente bem depois, você se sente fortalecido, você se sente capaz, você fala, cara, eu tô bem. Você acorda o dia bem quando você faz pela manhã, ou no final do dia você se sente bem quando chega em casa, fala, pô, tô bem, tô tranquilo, fiz uma atividade intensa aqui. E essa atividade cardíaca intensa, ela auxilia muito na circulação cerebral e no seu processo de raciocínio depois, na sua mentalidade. Diminui o estresse, diminui a ansiedade e você se sente bem. Você vai começar a se sentir bem. E à medida que você inclui isso na sua vida, você vai também tendo uma melhora na sua pressão sanguínea, você vai tendo uma melhora aí também na sua saúde, você talvez até melhore a sua alimentação e isso vai trazendo para você uma condição de vida melhor. Então, uma atividade intensa ajuda você a desenvolver a sua inteligência, por incrível que pareça. Então, vale a pena você fazer isso. Eu falo por quê? Porque durante muitos anos eu só fiz caminhada, uma coisa leve. Tá? Eu sempre fiz caminhada durante muitos anos, desde que eu comecei a fazer o meu processo. Eu era bem gordinho. Tá? Quando eu era adolescente, eu emagreci muito. Perdi, sei lá, uns 20, 30 quilos, né, da minha adolescência até o começo de me tornar adulto, né, entre os 19 até os 21. E aí, desde que eu comecei atividades físicas que eu fiz em academia, aí eu passei a fazer a caminhada. Mas eu fazia corrida também, corridas de 30 minutos, coisa rápida, assim, só bem intensa para correr. E agora eu, mais na vida adulta, mantive a caminhada, mas eu senti falta da atividade intensa. Eu acho que ajuda muito, é bem legal. E vale a pena você pensar, tá, a respeito de incluir isso na sua rotina. Nossa 9ª estratégia para você desenvolver a sua inteligência em 2021 é medite da sua maneira. Faça disso um hábito diário, um hábito de meditar para limpar sua mente, para aprender a observar a sua mente, entendeu? Você observar a sua mente, você eliminar aquele excesso de pensamento que você possui e faz do seu jeitinho, tá? Não precisa ficar na posição de lótus, não sei usar não sei o que, não sei o que lá. Pega alguém bem simples aí, seja no YouTube, alguma coisa assim, segue essa pessoa e aplica o que ela falou. E você começa a fazer disso uma prática diária. A meditação é importante para a sua saúde mental, para você aprender a ter mais domínio da sua própria mente, para você aprender a limpar a sua mente, para você começar a perceber em que em determinados momentos a sua mente tenta sabotar você. E se você não tiver os mecanismos corretos, você acaba ficando preso. Pensamentos ruins, coisas que a gente não quer fazer, estresse, excesso de preocupação. Tudo isso você consegue melhorar quando você tem uma meditação sistemática. Não é uma coisa mágica, tá? Meditei hoje, minha vida mudou, me tornei iluminado, acabaram todos os meus problemas. Não vai acontecer isso, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai formar um hábito e você vai começar a perceber que algumas coisas vão entrar para você como um gatilho, tipo, vem um pensamento que provavelmente em outros momentos deixaria você estressado. Quando você medita, você observa o pensamento e fala, cara, isso não vai me atingir. E você deixa passar, entendeu? Você simplesmente deixa passar aquele pensamento. Isso surge com a meditação. A meditação vai ajudar você a ter uma vida melhor, uma mente organizada e limpa. A minha 10ª e última estratégia e dica para você desenvolver a sua inteligência em 2021 é: escolha um hábito ruim para eliminar esse ano. Se você pegasse todas as dicas que eu passei aqui, fala, às vezes passou muita coisa, tal, e é muita coisa para mim. Se você quer fazer só uma, fala assim, professor, só me indica uma. Essa última é a que eu mando para você. Escolha um hábito ruim para eliminar esse ano.
Se você fuma, deixa de fumar. Se você bebe, deixa de beber. Se você quer emagrecer, é o seu momento. Aliás, se você come mal, come muito doce, toma refrigerante, deixa de tomar. Isso é você que vai decidir. Eu não estou falando aqui se fumar é bom, não entrei nesse mérito. Tá? Você está decidindo. O que é um hábito ruim para você? Professor, um hábito ruim para mim é falar mal das pessoas. Beleza? Professor, um hábito ruim para mim é... eu perco muito tempo jogando videogame. Tenta eliminar. Professor, um hábito ruim para mim é eu consumo muita pornografia. Tenta eliminar. Professor, um hábito ruim para mim é porque eu perco muito tempo nas redes sociais falando mal das pessoas. Tenta eliminar. Coloca esse hábito ruim para eliminar da sua vida. Coloca como meta eliminar um hábito ruim por ano. Você vai ver que ao longo dos anos a sua vida vai melhorando. Vai melhorando gradativamente. Você vai tendo uma disposição melhor. Se você colocar em prática só essa última dica que eu passei para você, isso vai fortalecer a sua inteligência. Por quê? Porque um hábito ruim atrapalha você no seu raciocínio. Ele faz com que você muitas vezes fique perdido. Ele faz com que você não tenha boas escolhas. Ele faz com que você acabe se frustrando muitas vezes. Elimine esse hábito ruim. Coloque isso para acabar da sua vida de uma vez por todas. E você vai perceber uma melhora muito grande no seu dia a dia e na sua vivência. Beleza? Bem, espero que você tenha gostado desse Psinecast, todas essas estratégias, todas essas dicas. O que você precisa fazer agora é muito importante. Se você está no YouTube, comentar, clicar em gostei, convidar alguém para conhecer. Se você está nos podcasts, compartilha, porque ajuda muito as outras pessoas a conhecerem o trabalho do Psinecast. No iTunes, se você der lá a votação 5 estrelas, colocar um comentário, ajuda demais também o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E o que é mais importante, tá? Escuta outros, tem outros aqui, tem muitos outros episódios. Você está chegando aqui pela primeira vez, já dá uma olhada no feed, tá, dos podcasts ou no YouTube. Tem muito conteúdo legal para você escutar, bastante episódios que você vai gostar muito. E lembrando que o Psinecast, ele chega com o suporte do Método 5. O Método 5 é o meu curso para quem quer passar em provas, em concursos e faculdades em menos tempo. Se você quer um método para ajudar você a ter melhores resultados nas suas provas, acesse método5.com. Método 5, o 5 é o número, não precisa escrever, tá? Método5.com, que já vai ajudar você. Acesse lá, você vai ver como que você vai fazer parte. Nosso WhatsApp, para quem quer mandar mensagem, 67 99303 0488, repetindo, 67 99303 0488, você pode mandar um oi, uma mensagem, e ali você também pode participar do grupo de dicas, onde eu mando dicas diárias para você. Certo? Espero que você goste. Espero você no próximo episódio da semana que vem. E lembrando, já escuta outros episódios aí que você vai gostar muito. Um abraço e até mais.